Pode Vamos falar. lá, boa noite. Vamos começar com uma oração. Eu sempre gosto de Amém. começar com uma oração. Nosso Pai amado, querido, hoje, Pai, Tu já cuidaste de nós durante o dia. Agora, Pai, os nossos ouvidos, os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra, que Ele entra profundamente lá no nosso íntimo, Pai. A Tua palavra, ela é poder, Pai. Poder e que entre em nossos ouvidos com sabedoria. Espírito Santo nos dê sabedoria para entendimento da tua palavra. Nós te somos gratos, abençoa a vida de cada um que está aqui, Pai. E nós somos gratos porque tu é um Deus bom, amoroso e tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Eu, Amém. eu vou ler, eu vi bastante coisa sobre batismo, mas eu escolhi dois textos pequenos sobre batismo. Porque esses dois textos que estão na Bíblia me ajudaram muito. Eu deixei o Espírito Santo trabalhar, abri meu coração, disse: Senhor, trabalha comigo, entra na minha mente, entra no meu coração e fala comigo. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em Mateus, no capítulo 28. Eu vou ler do 16 até o 20, tá? Não, Mateus 28, 16 a É, 20. é. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O próprio Jesus ordenou isso aos seus discípulos. Logo em seguida, ali, esse é o final em Marcos, aí você vai ver o João Batista preparando o caminho, o batismo de Jesus. Mas eu me chamou e me ajudou muito e me chamou a atenção a própria ordenança de Jesus Cristo para o batismo. E o outro texto, eu vou ler em Atos, ah, Atos 8. Eu não vou ler ele inteiro, eu marquei ali, é o Atos 8, do 26 ao 36. Mas eu vendo que ele é um pouco mais comprido, eu vou ler a partir do 35, tá? Depois vocês leem o restante. Então Filipe, começando com a então Filipe, começando com aquela passagem da escritura anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Filipe, disse Filipe. Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu a ordem para parar a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram as águas. E Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ah, lendo um pouquinho, se começar do 28, eu li ali a partir do 26, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo. E depois seguiu essa carruagem, mostrou a palavra, ensinou, o eunuco estava lendo e o Filipe explicou essa palavra para ele. E ele teve fé no coração, entendeu a palavra e foi para o batismo. Então, com duas passagens que eu entendo como Jesus descreve bem claro como é o batismo, onde que a Bíblia explica que é o batismo. Então, essa minha simples colocação, bem prática, bem pequena, mas eu vejo que são dois textos
Depois vocês podem ler o capítulo inteiro, que abram o coração e deixem entrar isso, o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês. Amém? Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Então, agora eu vou passar a palavra Glória para o Ivan. Ivan, a palavra é sua. O que você quer compartilhar com os nossos irmãos sobre o batismo? Batismo nas águas. Na realidade, como você havia pedido, pastora, sobre o batismo nas águas, né? Eu fiz também algumas pesquisas e deixei as coisas acontecerem. Inclusive, no domingo, estava me faltando uma coisinha, um link. E durante a tua pregação veio esse link. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, um pouquinho mais longo do que a parte do Jorge, né? Sobre o batismo nas águas. Então, é o seguinte: se você crê na palavra, aceite o batismo. Quem não crê na palavra, como o Jorge falou ali, né, já está condenado, quem não crê na palavra. No batismo, você está confirmando a sua declaração de mudança, de andar na novidade de vida, né, de andar na vida nova, ok? Encontro com Deus e novo nascimento é a mesma coisa, certo? E isso acontece quando a pessoa deixa a natureza terrena para assumir a natureza celestial. Só acontece quando há, da parte da pessoa, o desejo de conhecer a Deus. Eu vou dar um exemplo, talvez fique um pouco mais claro. Na própria lá em Lucas 19, ok? Lucas 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Então, lá em Lucas 19, 1 a 7, diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, sicômoro, que é um tipo de uma árvore que dá figos. Então, subindo nessa árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara, ele aqui, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Vamos interpretar isso aqui, então. Zaqueu, o desejo, né, de conhecer a Jesus. Ele tinha desejo no seu coração. Ele correu, subiu na árvore. Quer dizer, essa atitude foi a parte dele, ele fez a parte dele. O encontro com Jesus, com Deus, não acontece quando a pessoa quer. Não acontece quando eles querem, né? Quando Jesus ou quando Deus quer. Acontece quando você quer. Zaqueu subiu. E você sabe ali a historinha que nós lemos na palavra. Jesus convidou a ele, né? E pediu para que ele descesse e disse que iria até a sua casa para dormir lá na sua casa. Aquelas pessoas ali que ficaram indignadas, essas pessoas no contexto, elas são os inimigos. Elas são influenciadas por Satanás. Eles julgaram a atitude. Como um cobrador de impostos corrupto
ladrão, né? Jesus vai ter com ele, vai se hospedar, vai passar a noite na casa dele. Vamos ver um pouco mais adiante. Continuando na leitura aqui no verso 8. Já dentro da casa, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Então, o encontro de Zaqueu com Deus acontece quando ele tomou a decisão, né, de abandonar a velha vida e assumir uma nova vida com Cristo. Quando você tem um encontro com Jesus, né, você morre para o mundo, para as coisas terrenas. E daí o que você faz? Qual é o próximo passo a dar? A partir do momento que você teve esse encontro com Jesus. Por exemplo, morreu um vizinho seu. Qual é o próximo passo a ser dado? Não é enterrar esse vizinho? Num paralelo, tá? Depois desse passo, a forma que nós vamos enterrar é descer as águas. Tá? O batismo nas águas ele foi instituído e determinado por Jesus lá nas Escrituras, está lá em João 3, capítulo 3, versículos 4 e 5. Então, João 3, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Porventura, desculpe, perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo nas águas, né, no momento que você está sendo batizado, antes de você descer as águas, o pastor que está lhe batizando, ou a pastora, né, vai lhe perguntar: você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Então você declara publicamente que sim. Aí o pastor ou a pastora, né, diz que, mediante a sua pública profissão de fé, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, em seguida, ele te mergulha. É um ato simbólico de sepultamento. E quando ele te traz novamente para fora das águas, é o nascimento. Nas águas, está simbolizando, né, o enterrar, o sepultar dessa velha criatura. E quando você surge novamente, isso aconteceu a limpeza, a transformação para a nova criatura. Torna você um cidadão celestial após o batismo. E o selo de tudo isso acontece após o batismo. Vamos ver lá em João, primeiro capítulo de João, versículos 32 a 34. 1 João, versículos 32 a 34. Que diz o seguinte: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, né, vem após o batismo nas águas. Ele vem após, ele não vem antes, ele não vem durante. É somente após o batismo nas águas.
Então, após esse batismo nas águas, a pessoa que permanece na fé, está escrito lá em Provérbios 2:7. Tá? Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Então, depois que você foi batizado e você permaneceu reto, você permaneceu nos caminhos de Deus, adorando em temor e tremor e se dedicando espiritualmente, você passa pelas lutas e permanece firme na fé com Jesus. Você passa pelas guerras e permanece firme na fé com Deus. Procura transmitir e passar àqueles que estão perdidos, né, aquilo que Jesus deu a você. Dessa forma, a pessoa, dessa forma você vai mostrando para Jesus, para Deus, que ela quer mais dele e que ela quer ser usada por ele. Então, concluindo agora, lá no versículo 8, né, de Lucas 19. Zaqueu ele foi sincero com Jesus, e Jesus viu isso e entendeu. Então, no 9 lá diz o seguinte: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então você é sincero, você não é de duas caras, você é a mesma pessoa em casa, na rua, na igreja, e quando vem o selo, é quando vem o Espírito Santo. Resumindo, primeiro a pessoa se converte. Ela sai de um caminho do mundo e agora está em outro caminho com Deus. Depois a pessoa é batizada nas águas. Sepulta, né, a velha criatura. A conversão não acontece quando você vai à igreja. A verdadeira conversão acontece quando você tem um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você nasce de novo. E por fim, após o batismo nas águas, vem o selo, o batismo com o Espírito Santo. Quando você continua no caminho com Deus e recebe o Espírito Santo. Para ser salvo, é só continuar agradando a Deus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus 16:24. Para encerrar, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Ivan. Realmente, o Ivan mostrou assim, a necessidade de nós entendermos que o fato da gente aceitar Jesus, se entregar para Ele, não é suficiente para nós realmente termos uma vida com Cristo. E o batismo, agora eu vou falar, se vocês quiserem anotar os versículos, vou pegar bastantes versículos da Bíblia para a gente ter assim uma linha, né, de raciocínio do porquê o batismo nas águas, o como foi criado, por que que ele surgiu e os significados dele que já foi pincelado aqui pelo Jorge e pelo Ivan, né? Então, o primeiro texto que eu acho importante, realmente o Jorge citou aqui, é que Jesus está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19, eu vou ler. E 20. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, né? Depois de ressurreto, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, quando Jesus deu esta ordem para os discípulos, ele ali estava instituindo a forma que ele gostaria que a igreja dele começasse, iniciasse, que a igreja dele fosse firmada, né? E aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para essa família que está chegando agora na decisão de se batizar nas águas, porque eu sei que a igreja luterana e outras igrejas elas aceitam o batismo de crianças. Mas aqui, quando ele fala em batizando, primeiro passo é a gente ganhar a pessoa para Jesus, apresentá-la quem é Jesus. A pessoa vai se apaixonar por Jesus, vai entender o que Jesus fez, vai entender o sacrifício da cruz, e a gente começa a ter um trabalho de discipulado, porque o batismo não deve vir antes nas águas de você explicar quem foi Jesus, explicar o sacrifício da cruz, a pessoa começar a ir no culto, a pessoa começar a ouvir a palavra de Deus, a pessoa saber que tem uma Bíblia onde ela pode se guiar, que ela não precisa mais de intermediário entre ela e Deus, que seria a figura de um papa ou de um padre, né? Que ela tem o seu caminho para encontrar Jesus através do Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus nos dá quando nós aceitamos Ele. Esse ato é um ato de salvação, é um ato imediato à nossa crença no coração de que Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus aí fala assim: olha, vão, discipulem e batizem nas águas, porque aí nós vamos lá para Mateus, capítulo 3, versículos 11 a 17. Mateus 3, 11 a 17. Então, em Mateus 3, 11 a 17, diz assim, ó. Era João Batista, né? João Batista que começou os batismos nas águas. E ele diz assim: eu batismo com água para o arrependimento. Então, o batismo nas águas, ele tem que ser para uma pessoa que entenda que ela viveu um período de tempo sem seguir a Jesus Cristo. Ela tinha uma vida sua, mas ela conheceu Jesus e ela acabou decidindo que ela tem. Aqui, quando João batizava, ainda não tinha vindo Jesus, mas João já falava: olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus manteve essa doutrina do batismo das águas para o arrependimento do ser humano, do homem, viver uma vida sem Deus, né? Então aí ele fala: eu os batismo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso nós vamos ter outra reunião depois para explicar o que é o batismo no Espírito Santo e com fogo, né? Já é outro batismo. Ele traz a pá em sua mão e limpará ele, juntando seu trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Como quem diz: eu ainda não fui glorificado pelo Pai. Eu sou um ser humano nessa terra. Eu sou um Messias, eu sou ungido, mas quando eu for glorificado é diferente. Enquanto eu estou andando na terra como ser humano, eu vou passar por tudo que o homem passou, né? Isso é importante a gente observar. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Era um simbolismo ali, né? Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado de quem me agrado. Então isso foi tremendo, foi impressionante, porque
Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade. Oi, tudo bem por aí? Tô vendo a turma aqui mexendo. A Tá. Oma vem acompanhar, eu convidei ela. Ah, tá bom. Oi, Oma, tudo bem? Seja bem-vinda. Calma que ela tá chegando. Tá. O Ivan vai conhecer a mãe do Jorge. Conheço. Ah, já conheceu lá. Sim, tomou chimarrão. Aham. Quer sentar aqui, Oma? Conheço, até tomei chimarrão junto verdade. com ela. Tá, então posso continuar falando? A Oma escuta? Escuta, né? Hein? Ih, deve ser... Desculpa, gente. Oma, eu sento aqui. A gente afasta porque tá tudo pequenininho aqui, mas dá pra ouvir, porque a gente tá no celular. Senta aqui. Deixa ela sentar lá. Oi, Oma, Aparecer. tudo bem? Tá, Oma, Oi, só mãe. escuta então. Tudo bem que você. Que bom que nós temos virtual agora, né? Então na Bíblia, em Mateus 4, capítulo, vamos voltar lá. Mateus 4, não, desculpa, Mateus 3, versículo 15, né? Jesus aceitou ser batizado aos 30 anos de idade para o arrependimento de pecados, como a Bíblia nos ensina. Então, João Batista instituiu o batismo nas águas para arrependimento. Quer dizer, como é um arrependimento não só de que eu realmente sou uma pessoa que faço as coisas erradas, sigo a minha carne, não. É porque o ser humano ele tem que entender numa fase da sua vida que ele precisa de Deus para ele ser melhor, para ele ter uma vida reta, para ele ser trabalhado por esse Espírito Santo. E nós entendemos que depois que a pessoa entende quem Jesus é, esse é o segundo passo. Por isso que nós entendemos que a pessoa tem que ter um entendimento de que ela era uma pecadora sem Deus, né? Porque somente nós pedindo perdão dos nossos pecados, aceitando Jesus como nosso Senhor, é que nós vamos ter essa parte do espírito regenerado e nós podemos fazer essa opção de, não, agora eu quero ter uma vida pia, piedosa, com Deus, considerando tudo que Deus quer para a minha vida, né? E aí, então, nós vamos ali para Lucas, capítulo 2, versículo 22, porque nós queremos fazer uma distinção aqui que é importante, porque e a criança, quando ela nasce em pecado, então isso nós temos a seguinte teologia, nós seguimos a seguinte teologia. A criança, quando ela nasce pura, ela nasce inocente. Mas todos nós que já tivemos filhos, a gente sabe que começou a andar, começou a fazer as coisas por si próprio, mais cedo ou mais tarde já começa a mentir, já começa a desobedecer. É só você falar, não põe mão na tomada, vai lá e bota o dedinho na tomada. Então ali começa as desobediências. E aquela criança, ela cresce. Por isso que Jesus disse assim, ó, deixai vir em mim os pequenininhos, porque deles é o reino dos céus. Porque a criança, ela não tem a maldade, ela não tem a malícia, ela não tem a perversidade na sua mente. Hoje nós nem podemos mais dizer, do jeito que está a mídia, do jeito que está a televisão, do jeito que está os pais criando os filhos, eu vou ser sincero, hoje a gente nem pode mais dizer qual é a idade da inocência da criança, porque tem crianças com 7 anos fazendo barbaridades por aí, né? E a gente sabe que a partir da desobediência que a criança começa a ter a sua malícia, que é natural da carne, da natureza adâmica, isso vem com o homem, porque quem é nascido de carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito, e nós vamos, como eu ministrei domingo, né? Nós vamos conviver com essas 3 áreas do nosso ser, carne, alma e espírito, né? Até o dia da volta de Jesus. Então, a criança, ela não nasce com o pecado, no pecado.
Ela tem esse pecado herdado na sua carne, mas ela não faz nada para desagradar a Deus. E a gente tem aquilo que a gente chama do período de inocência da criança. Se uma criança morre, mas não foi batizada nas águas, vai para o inferno? Não, não vai para o inferno, porque Deus não vai imputar nenhum pecado àquela criança. Agora, a partir do momento que a sua consciência, a sua responsabilidade, o seu entendimento, alguém explica, ó, existe um Deus, você deve adorar esse Deus, você deve buscar esse Deus, você deve fazer as coisas para agradar esse Deus. Ela vai conhecer Jesus, aí já vem o batismo nas águas. Eu acho interessante que Jesus, mesmo já tendo ensinado na sinagoga, aos 12 anos de idade, ele esperou os 30 para ser batizado nas águas, para arrependimento de pecados. Ele quis deixar isso bem marcado. E em Lucas 2:22, nós vemos que o procedimento da igreja naquela época, antes da vinda de Jesus, o que era? Era consagrar as crianças a Deus. Era um costume judaico, ó. Então, lá em 2:22 já tinha, completando-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui nós sabemos pela tradição judaica que isso era feito no 8º dia do nascimento da criança, do menino. A nossa igreja, o que ela faz? O que a igreja evangélica hoje, ela tem por padrão? Ela tem por padrão as crianças serem consagradas no altar, apresentadas a Deus, a oração sobre a criança para que Deus guarde, Deus cuide, e os pais das crianças é que são chamados à responsabilidade de ensinarem os seus filhos a buscar a Deus, a adorar a Deus, a levarem essa criança ao conhecimento de quem Deus é, quem Jesus é. E a partir do momento que essa criança, esse pré-adolescente ou esse adolescente, geralmente o batismo é para os pré-adolescentes, jovens, e para quem for chegando, na verdade, a gente nesse ponto, a gente apresenta, né? Eu, por exemplo, eu me converti, eu tinha 36 anos, a Andréia tinha 4 anos e meio. Então, quando eu entendi que era necessário que ela fosse apresentada na igreja pelo pastor e houvesse uma oração, eu até me assustei, porque eu pensei que a oração era assim, ai, Deus guarda essa menina, cuida, não sei o que, blá, blá, blá. Teve oração assim? Teve essa oração. Mas a oração maior foi voltada para mim, como mãe, que assumiu a responsabilidade diante de Deus de ensinar os caminhos das Escrituras para Andréia. E eu achei isso muito interessante, porque eu falei assim, meu Deus, que peso na nossa vida, né? De sermos responsáveis para mostrar aos nossos filhos os caminhos certos. Então, fazemos isso biblicamente, né? E aí nós vamos lá de Lucas 2:2, outro texto que eu quero chamar a atenção sobre o batismo nas águas, João 3:22, que é interessante que depois que Jesus foi batizado, ele também passou a batizar pessoas. Então, da mesma forma que ele foi batizado, ele começou a batizar pessoas. Em João capítulo 3, depois que ele ensinou lá para Nicodemos, como o Ivan leu, que as pessoas deveriam nascer da água e do espírito, né? E que nasce da carne é carne, mas que nasce do espírito é espírito. E ele diz para Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. Logo em seguida, a palavra de Deus no versículo 22 diz: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Então, ele continuou batizando
João continuou procedendo aos batismos numa área e ele, em Judéia, continuou procedendo ao batismo, né? Então vamos agora, como nós vimos agora, que até a, a ressurreição de Jesus, então a gente viu como Jesus foi batizado, como ele também batizava nas águas, como o batismo foi uma forma da pessoa dizer: eu me arrependo dos pecados, eu me arrependo de viver longe de Deus, né? Nós vimos também que em Mateus 28 que a última ordenança que Jesus deu para os discípulos foi: ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E Jesus ressuscitou, veio, ficou 40 dias com os seus discípulos, fez milagres, andou por essa terra, comeu, bebeu, 500 pessoas viram, isso tudo está registrado na Bíblia, e ascendeu aos céus. Quando ascendeu aos céus, nós sabemos que os discípulos foram lá para Jerusalém por obediência à orientação de Jesus. Fiquem em Jerusalém, orem, perseverem até que venha o Espírito Santo sobre vocês. O poder, o revestimento, porque eles já tinham recebido o Espírito na vida deles. Mas aquele revestimento viria com a busca, com a oração, com a perseverança. E Pedro foi um dos discípulos de Jesus que foi cheio de uma forma extraordinária. E no dia de Pentecostes, Pedro pregou para 3.000 pessoas. E é interessante porque Pedro, lá no capítulo 2 de Atos. Eu não tô brigando, mas tipo. Se foi assim. A Bruna é amiga da. Oi? Quem tá por aí? Irailda? Oi, Irailda, fecha o teu microfone. Isso. Então, Atos 2, 38 a 40. É muito interessante porque diz assim, ó. Ele vem e fala sobre Jesus para aquela multidão. E no 36 ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer agora? Como que eles estão lascados, né? Estão perdidos. O que nós vamos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, isso incluiu nós também. Nós estávamos muito longe, né, nessa época. Então, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Quer dizer, separem-se, santifiquem-se, sejam santos. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, aqui nós começamos a entrar o que eu preciso para ser batizado nas águas. Porque aqui é a primeira vez que fala assim: os que aceitaram a mensagem, os que aceitaram a mensagem da cruz, os que aceitaram que Jesus era filho de Deus, os que aceitaram que Jesus veio para nos lavar os pecados. Então, tudo isso tem uma dinâmica, né? Que muitas vezes a pessoa vai para a igreja, ela escuta uma pregação bonita, ela entrega a sua vida para Jesus, mas ela sai dali e fala: ah, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Quer dizer, essa pessoa não está pronta para o arrependimento, para dizer: não, eu não quero mais ter uma vida sem Deus. E aí nós passamos ali para o livro de Atos, também, 8,
26 a 38 também, que o Jorge leu. O que eu preciso para ser batizado nas águas, né? Então, aqui é a passagem de Filipe, uma passagem tremenda, extraordinária. Filipe era um evangelista, ele não era nem tido como um apóstolo, ele era um que foi separado para fazer outras coisas, e ele, como era um homem cheio do Espírito Santo, qualquer um de nós pode ser cheio do Espírito Santo, né? Ele estava lá numa cidade evangelizando, curando, expulsando demônios, ele fazia tudo isso, e um anjo do Senhor veio e falou para ele, ó, para tudo que você está fazendo aqui e vai lá para uma estrada tal, não sei o que, não sei aonde. Quer dizer, tremenda obediência de Filipe, né? Largou tudo que estava fazendo e ele estava no top da onda, né? Vamos dizer assim, na crista da onda, né? Tendo um baita do ministério, vamos dizer assim, né? Lá na cidade que ele estava. Mas Deus apareceu e ele foi obediente. E lá ele encontrou esse eunuco, que era um tesoureiro da governança lá da rainha da Etiópia. Hoje nós sabemos, por história, que existem judeus na Etiópia, cristãos, né? E nós sabemos que a origem tá por aqui, né? Chegou lá o evangelho. Glória a Deus por esse ato de Filipe de obediência. E foi interessante que este homem, esse etíope, ele já conhecia a fama de Deus. Porque nós vamos lá atrás, agora viajando um pouquinho aqui na história da Bíblia, né? Nós vamos lá atrás na rainha da Etiópia que foi visitar Salomão, porque ele tinha muita ciência. Ela foi a rainha de Sabá. Sabá era da Etiópia, né? E esse eunuco, ele era instruído no Deus dos judeus, porque ele foi até Jerusalém e ele estava lendo o livro de Isaías. Então ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras. E ele estava justamente naquele capítulo 53 que nós chamamos o capítulo messiânico do livro de Isaías, né? Onde conta toda a crucificação de Jesus. E o Felipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Esse é o papel do pregador, né? Explicar. E aí ele falou assim, ó, então eu vou te explicar. E aí ele contou toda a história de Jesus. E aí no 36, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui tem água. Que me impede de ser batizado? Aí disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nós temos que entender que o maior pecado do ser humano, que precisa haver um arrependimento sincero, é negar que Jesus é um Filho de Deus. É não dar atenção para Jesus que nós daríamos para Deus. Saber que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado. E quando nós chegamos a essa conclusão, nós decidimos que nós queremos ser discípulos de Jesus. E aqui a palavra de Deus diz: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram as águas. E Filipe o batizou, né? Então, agora vamos para Colossenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. Aqui Paulo já entrando nessa área do significado do batismo das águas, do arrependimento de uma vida sem Deus, arrependimento do pecado de não conhecer a Jesus Cristo, não reconhecê-lo como Deus, do pecado de querermos ter uma vida voltada só para os nossos interesses, sem se importar com o que o Espírito Santo que habita em nós quer das nossas vidas, né? Então ele diz assim, ó, no 6 ele começa 2:6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus Senhor, continuem a viver nele, enraizados
e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E no 9 ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, que é o cabeça, todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aí ele explica: nele, em Jesus, vocês também são circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, Paulo ele explica que quando você desce as águas batismais, por isso que tem por isso que nós acreditamos no batismo por imersão, não por aspersão. Tem igrejas que fazem por aspersão. Eu não vou entrar se é válido, se não é válido, isso não vem ao nosso caso. Mas quando você é imerso na água, você está morrendo, matando o seu velho homem, o homem carnal, o homem corporal. Você está se identificando com o sacrifício de Jesus na cruz. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele diz assim, ó, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele perdoa todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz e despojou poderes e autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, o batismo, ele significa tudo isso. Ele significa nós crucificando a nossa carne com Cristo. A palavra batismo no grego, é importante que a gente saiba, é importante não, é interessante a gente saber que era a mesma palavra que o povo usava para tingir roupas. Então, batismo, ele quer dizer mergulhar. Então, as pessoas, o termo batiste, ele era para usar para tingir roupas. E esse termo, ele fala muito, por isso foi dada a palavra batismo nas águas também, porque quando você tem uma roupa, aquela roupa tá manchadinha, tá meio feia, tá meio desgastada, tá meio desbotada, você quer dar uma vida nova para aquela roupa, você tem que mergulhar ela inteirinha na tinta. Era uma prática que eles faziam muito isso, esse tingimento de roupas na época. E isso chamava-se batismo. E não podia ficar um pedaço da roupa para fora daquela tinta nova. Porque se ficasse um pedaço, a roupa não ia prestar, ia ficar com uma mancha, né? Então, assim significa o batismo, mergulho nosso nas águas também. Não pode ficar nada fora. Nós temos que imergir totalmente em Jesus. Nós temos que querer ter essa vida nova com Cristo. Amém? Vamos para Romanos 6, 3, 4 também, que tem um texto que Paulo fala muito bem sobre o batismo também. Nos dá uma boa compreensão do porquê ser batizado nas águas. E ele fala assim, ó, em Romanos 6, vamos começar no 1, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Cristo aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, irmãos, o importante
de descer ao batismo nas águas, a pergunta é: você quer uma vida nova? Você tem consciência que você está pedindo para Deus mortificar as suas obras da carne, o seu querer, o seu andar na carne, a sua vontade de participar da vida com todo mundo e ter uma vida vivificada, uma nova vida com Cristo, né? Essa é a grande questão do batismo nas águas. Por isso que nós entendemos que o batismo na água a pessoa tem que entender. A Andréia foi batizada acho que com 9 ou 10 anos, não me recordo direito. Mas eu falei, minha filha, você tem certeza que você quer seguir Jesus? Você quer ter uma vida? Mãe, é claro, mãe, eu só conheço Jesus. Eu falei, é assim que eu quero que continue. E ela foi batizada nas águas, né? Ela fez a sua opção. E o batismo nas águas, a gente hoje, nas igrejas, ele tem essa conotação da fé pública. Você dizendo para as testemunhas, né? As pessoas que estão ali vão testemunhar e os anjos vão testemunhar e os demônios também que estão ali vão testemunhar que você é uma pessoa que foi sepultada com Cristo na cruz e você, ao emergir das águas, você está recebendo uma vida ressurreta, né? Eu acho interessante dizer que poucos cristãos têm na sua mente que nós somos imortais, né? Na verdade, nós somos imortais. Nós não vamos conhecer a segunda morte, que é a morte do espírito. Nós vamos, talvez, se Jesus não voltar ainda, né, agora na nossa geração, né, que parece que tá perto mesmo, mas se ele não voltar agora nessa geração, nós podemos perder o nosso corpo, mas nós não perderemos, não morreremos na nossa consciência nem no nosso espírito. E isso é muito importante a gente ter em mente que quando a gente desce as águas batismais, a gente está dando esse passo, né, de uma vida eterna com o Senhor. Amém? Então, isso é que eu tinha para falar sobre batismo nas águas, né? Gostaria que vocês vissem aí direitinho o dia, né? Os dias estão lindos aqui. Aqui também. É, é. Então, depois a gente conversa. Eu vou guardar essa gravação, vou passar para a Legal. Ana, para a Dani e para outras pessoas que possam querer estar, né, nesse dia conosco. O Marcos pediu também, viu, Ana? Tá, vou passar para ele. Vou ver como é que faz agora para salvar, né? Tudo aqui é novidade. Novidades. Deixa eu até parar aqui para a gente conversar fora.